Como vão, meus amigos? Estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre o leilão judicial. Hoje o terceiro vídeo dessa sequência de 3 vídeos que vamos tentar tratar aí dos principais pontos dessa forma de expropriação tão importante e complexa. Hoje eu destaquei esse vídeo para falar especificamente sobre as formas de impugnação e sobre os vícios que podem ocorrer no leilão judicial e especificamente na arrematação. É muito importante a gente ter em mente que aquela decisão do juiz, que foi tratada lá no primeiro vídeo, onde você já tem uma série de especificações, desde o preço mínimo da arrematação, que é um ponto muito polêmico, questões relacionadas à forma de pagamento, à publicidade do leilão judicial, do edital do leilão judicial, tudo isso é muito importante que seja tratado lá, porque dali já será intimado o executado, o exequente, e possíveis vícios que possam ser relacionados a essas questões já estariam atingidas no momento da arrematação pela preclusão, se não tiverem sido recorridas. O recurso cabível é pelo agravo de instrumento. Além disso, marcada a data do leilão judicial, também é possível que apareçam impugnações por meio de petições incidentais, pedindo, por exemplo, o adiamento do leilão judicial ou argumentando algum outro motivo que justifique uma falta de intimação, uma proposta melhor que poderia acontecer em outra data, e o juiz já terá analisado isso e, dessa forma, se chegará ao momento do leilão judicial com possíveis questionamentos já resolvidos. Essa é a melhor forma. Infelizmente, alguns advogados gostam de guardar esses questionamentos naquilo que alguns gostam de chamar de nulidades de algibeira, nulidades guardadas, o que é uma estratégia, no mínimo, arriscada, mesmo porque hoje nós temos um regramento que antecipa essas questões, como também esse tipo de artifício tem ali a sua probidade processual, no mínimo questionável, já que hoje a boa-fé processual também é tão defendida pela legislação vigente. Então, um executado que tenta levar essas matérias para após a arrematação está correndo um sério risco de ter essas matérias consideradas já superadas e não ter a defesa necessária. Então, o interessante para esses pontos é que isso já tenha sido discutido. Então, vamos focar agora sim no pós-arrematação. O leilão se consolidou. Foi levado a leilão, foi feita a proposta e alguém arrematou. Daí então entra em cena o artigo 903, um artigo muito importante, principalmente para o arrematante, desse terceiro que vem ao processo no intuito de adquirir um bem. Vamos dar aqui uma olhada no texto do 903. Ele vai dizer que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Observem bem esses 3 adjetivos, a forma tão intensa que o Código dá para a consolidação desse ato. Então ela vai ser considerada assim, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º. Esse também vai ser um detalhe que a gente vai tratar um pouco mais lá na frente, e é bom que estejam atentos a eles. Deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. O que há de mais importante aqui é a determinação da estabilização desse momento processual. A busca aqui do Código é pela segurança jurídica do processo e pela segurança dada ao arrematante, para que esse terceiro tenha sim condições e segurança de ir até o processo para adquirir o bem, senão a gente vai ter esse tipo de execução frustrada ou com pouca efetividade. Então é sim um momento seguro. Mas isso não quer dizer que não possam existir vícios, questões que possam ser alegadas depois da arrematação do bem. O próprio Código, no parágrafo 1º desse artigo, vai estabelecer 3 situações de vícios, colocado aí no grupo geral, de vícios que podem ser alegados. Vamos dar aqui uma olhada em cada um deles separadamente, com cautela, para que não fique nenhuma dúvida. Parágrafo 1º diz: ressalvadas outras situações previstas neste Código, então ele já mostra que não é exaustivo, a arrematação poderá, no entanto, ser, primeira hipótese, invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício.
É importante a gente observar aqui que nesse caso há uma nulidade da arrematação, então ela será desfeita, aquele bem volta à propriedade do executado, o valor do preço eventualmente pago pelo arrematante é devolvido ao arrematante e aquele bem permanece penhorado no processo para uma nova expropriação. Um outro detalhe do inciso 1 é que ele exemplifica com a referência ao preço vil, mas ele não é exaustivo, logicamente essa não é a única nulidade. A gente pode citar como outras hipóteses de vícios, né, que geram a invalidação da arrematação, algum defeito no edital, uma insuficiência da publicidade do edital em desacordo com aquilo que foi determinado pelo juiz, a arrematação do bem por alguns daqueles que são declarados impedidos de arrematar, e por aí vai. Então, existe sim, já nesse primeiro inciso, diversas situações que podem ser suscitadas pelo executado e em alguns casos até mesmo pelo exequente, tá bom? O inciso 2 vai trazer uma situação velha conhecida nossa, que é o daqueles credores com preferência, com garantia. Ele vai dizer: a arrematação vai ser considerada ineficaz se não observado o disposto no artigo 804. O primeiro ponto que a gente tem que observar no inciso 2 é que ele se refere ao 804, que é aquele dispositivo que por diversas vezes eu já falei que deve ser interpretado de forma sistemática com outros dois dispositivos, que é o artigo 799 e o artigo 889, que está até aqui no próprio regramento do CPC. Ou seja, existem terceiros que são atingidos direto ou indiretamente pela expropriação, que tem às vezes garantias de natureza real e, portanto, preferenciais, né, traz ali um privilégio para esse credor e que eles devem ser intimados para que possam vir exigir essa preferência deles, seja em relação ao bem, seja em relação ao produto da arrematação. Se eles não forem intimados, eles continuarão com essa preferência e ela será exigida do arrematante. Então, você tem essa intimação, se ela não deveria ter sido feita, se ela não é feita, a arrematação é considerada válida, então o bem passa para a propriedade do arrematante, mas aquele credor com preferência, que pode ser exigível erga omnes, vai cobrar agora desse arrematante a garantia pelo contrato firmado em outro momento. Então é outro ponto muito importante que exige muita atenção. A terceira situação talvez seja a mais simples delas. O inciso 3 vai dizer que a arrematação vai ser considerada resolvida se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, nesse último caso em relação ao pagamento parcelado, que nós já tratamos no vídeo passado. Essa é uma forma de desconstituição da arrematação por não obediência de deveres do arrematante que ele assume ao arrematar o bem, ao apresentar o lance durante o leilão judicial. Nesse caso, se não for pago aquele preço, a gente já viu as consequências no vídeo passado, aquele bem é considerado não arrematado, retorna e você vai novamente levá-lo a leilão. Esse daí é o inconveniente de ter que novamente levar a leilão. Observe então que são três situações diferentes. Nós temos a situação da invalidade, da ineficácia e da resolução dessa arrematação. Nos três casos, isso poderá ser alegado nos próprios autos do processo, como consta aí no parágrafo 2º. O juiz decidirá as situações do parágrafo 1º se não for provocada até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Esse aperfeiçoamento da arrematação ocorre com a lavratura do auto de arrematação e naquele momento começa os 10 dias para que alguém alegue dentro dos próprios autos da execução esse vício. E alegado esse vício, lá será julgado pelo juiz, tá certo? Então, impugnação. Um detalhe aqui que alguns podem lembrar é que existe previsão lá principalmente no cumprimento de sentença, na impugnação ao cumprimento de sentença, nos artigos 518 e 525, parágrafo 11, que o executado poderá se apresentar nos próprios autos vícios relacionados aos atos da execução. Embora na lista do 525, parágrafo 1º e do 917 só fale de vícios da penhora e da avaliação, também poderia ser relacionado à expropriação, né, ao leilão judicial, à arrematação, nesse caso.
e aí caberia sim essa manifestação. Na verdade, esses dispositivos estão se remetendo ao próprio 903, então não há conflito entre eles, há na verdade uma interpretação sistemática, uma complementariedade entre as duas situações, tá certo? Então, ponto aí, mais um ponto resolvido. Um outro detalhe que merece referência aqui é que esses vícios tratados no artigo 903 estão se referindo especificamente à arrematação. Mas se você parar para pensar, eu posso ter situações de invalidação, de ineficácia, por ausência de intimação de um daqueles terceiros e também de resolução, tanto na adjudicação como na alienação por iniciativa de particular. Por isso que esse regramento do 903 é defendido por alguns autores, a sua aplicação a essas outras formas de expropriação, com o que eu concordo, desde que haja ali uma interpretação que viabilize o contraditório e a defesa também para os outros interessados, tá certo? Mas vamos lá. Essa é a forma principal de impugnação. É dentro dos autos, é lá atrás por meio do agravo de instrumento, das decisões do juiz, é agora por meio dessa impugnação, que também vai ser decidida nos autos, e também vai ser decidida por meio de decisão interlocutória, portanto agravável. Mas, passado esse prazo, não haverá mais a possibilidade de questionar dentro do processo, o que não significa que eu não possa questionar esse tipo de vício, esses defeitos, fora do processo. E aí vem o parágrafo 4º desse código tratar da ação anulatória da arrematação. Lembrando que no parágrafo 3º ele vai falar que, passado esse prazo, né, eu assinei o auto de arrematação lá atrás, ele foi lavrado e assinado, eu tenho os 10 dias para impugnar, impugnado e resolvido ou não impugnado, eu vou liberar a carta de arrematação juntamente com a ordem de missão de posse quando for imóvel e vou determinar também a ordem de entrega de bens no caso dos bens móveis, e aí a coisa toda se consolida. Então, entre o termo e a carta, eu tenho esse prazo de 10 dias, eu tenho a possibilidade desses questionamentos de forma incidental no processo, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa ação autônoma, né, esse questionamento fora do processo. O parágrafo 4º vai dizer que após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsórcio necessário. Duas questões aqui merecem ser analisadas. A primeira delas diz respeito a quanto tempo eu tenho para propor essa ação. Eu tenho ali o momento do cômputo do prazo, né? Ele fala aí que depois da carta de arrematação, e fica ali alguma discussão entre o termo e a carta, entre a lavratura do termo e da carta para definir o termo ACO. Tem uma decisão no âmbito do STJ, no âmbito das execuções fiscais, falando em termo, mas uma boa parte da doutrina defende que a carta, tem que ter cuidado com isso para não perder o prazo. Mas nós temos dois prazos no Código Civil que merecem ser lembrados. Um é o que está no artigo 178, vou colocar aí na tela para vocês, que fala de vícios da vontade de maneira geral e traz um prazo de 4 anos para a utilização dessa ação. Nas demais questões que possam ser levantadas, o artigo 179 vai trazer aí o prazo geral de 2 anos. Então, caso a caso, nós podemos ter ou 4 anos ou 2 anos. Tá bom? Tem alguns autores que não fazem diferenciação, usam sempre o de 2 anos e alguns autores ainda mencionam a ação rescisória. Eu não acho que seja caso de ação rescisória, porque nesse caso não tem uma decisão transitada em julgado. Tem ali um ato processual que se perfectibilizou e que pode ser questionado em um outro processo, tá bom? Então, promovida essa ação, você vai ter a análise e o executado, nesse caso, vai ser provavelmente o autor e ele vai mover essa ação contra o exequente em litisconsórcio com o arrematante, que tem um interesse direto na manutenção desse bem e vai inclusive abrir uma possibilidade para ele que a gente vai ver logo em breve. Nesse caso, pessoal, iniciada essa ação, eu tenho que entender esse parágrafo 4º com essa possibilidade de julgamento favorável com o que a gente viu lá no 913, que disse que a arrematação vai ser considerada perfeita, acabada e irretratável, mesmo que julgada essa ação.
Isso porque o julgamento procedente dessa ação prevista no parágrafo 4º não vai ser uma hipótese de anulação da arrematação. Nesse caso, a principal consequência que vai poder acarretar é o dever do exequente indenizar o executado pela expropriação indevida. É essa a situação. Eu tenho que dar uma estabilidade, eu tenho que dar uma segurança para o arrematante, como a gente já viu. Então a forma de compatibilizar esses dois dispositivos é essa, tá bom? Uma outra referência que merece ser feita é que também há uma previsão no Código da utilização dos embargos de terceiros para que isso seja questionado. Vamos dar aqui mais uma vez uma olhada nos dispositivos do Código. O 674, parágrafo 2º, que define aí o conceito de terceiro, vai colocar entre as hipóteses o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais do ato de expropriatório, e vai colocar o prazo de 5 dias após a forma de expropriação, no nosso caso aqui a arrematação, mas ele ainda fala da adjudicação e da alienação por iniciativa particular. Então também terei essa forma de defesa, que também é uma ação autônoma, embora igualmente vinculada ao processo principal. Tudo bem, então eu posso impugnar dentro dos 10 dias após a lavratura do auto, depois desse eu posso entrar com a ação judicial autônoma para impugnar a arrematação. Em qualquer desses casos, é preciso perceber que eu vou gerar uma situação de insegurança para o arrematante, que não sabe exatamente se a sua arrematação vai ser considerada válida depois disso. Por isso o Código autorizou de forma excepcional que ele desista da arrematação. Lembrando que, como regra, ele não pode repensar e voltar atrás. Se ele apresentou um lance, ele tem que pagar. Ele terá direito de desistir nos casos aqui do parágrafo 5º. Vamos mais uma vez ao Código. O parágrafo 5º vai dizer que o arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito, quando? São 3 situações, cada uma com um prazo diferente. Primeiro, se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. E aí ele tem que, logo depois da arrematação, 10 dias para questionar isso, para rever, olhar a matrícula do imóvel e constatar essas falhas. O inciso 2 fala se antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega do bem, então está aqui o termo para que ele questione, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Ele só poderá desistir com fundamento em uma daqueles fundamentos da impugnação do parágrafo 1º até a hora de expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega de bem. E, por fim, quando ele for citado para responder aquela ação autônoma de que trata o parágrafo 4º, que acabamos de falar dela, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder à ação. Observe então que o Código dá sim uma segurança, dá sim uma defesa para o arrematante. Ele não fica ali vinculado a uma briga de outros, a discussão do exequente e do executado. Ele botou dinheiro ali, se há algum risco de ele não receber o bem, se ele não se sentir seguro, ele pode desistir dentro desses prazos, reavendo o valor que pagou. Então é seguro para o arrematante? Ele tem uma série de defesas, uma série de limitações à restituição do bem que podem ser levantadas por ele ou até gerar sua desistência. Agora, essa possibilidade de desistência, havendo o risco de que ela seja provocada de forma infundada só para gerar o receio e provocar a desistência, essa ação, um nítido abuso de direito, ela pode acarretar uma aplicação de multa ao executado. E essa multa está prevista aí no parágrafo 6º, é uma multa que vai até 20% do valor atualizado do bem, na condição de ato atentatório à dignidade da justiça. Logicamente, essa é uma multa punitiva, deve ser analisada com interpretação restritiva, até porque o Código estabelece que não é a mera utilização da defesa e o seu julgamento improcedente. Deve haver uma demonstração de abuso. O Código fala desse intuito de provocar a desistência do arrematante, tá bom? Então é isso, esse é o cenário. Você vê que traz uma segurança para o arrematante, traz uma segurança para o ato, mas existem sim formas de impugnar, de combater eventuais irregularidades na arrematação. A gente fecha aqui o leilão judicial e nos encontramos na próxima aula com uma outra matéria. Até mais, pessoal!